Se a sua igreja fosse retirada hoje do bairro, os vizinhos iam chorar. As pessoas iam fazer abaixo-assinado. Não, vocês não podem sair. Se ninguém ligar, porque a igreja não está sendo relevante. Olá, sejam bem-vindos a mais um Flechas Cast, um tempo muito precioso onde nós compartilhamos da palavra de Deus de uma maneira descontraída, num bate-papo descontraído, num tempo muito descontraído. Você que está chegando agora, eu quero te chamar para participar conosco desse Flechas Cast. De que maneira? Primeiro, curtindo o vídeo. Segundo, compartilhando, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque essa pessoa vai interagir com o canal e ela vai poder assistir os outros podcasts que nós já gravamos aqui. Já gravamos podcasts poderosíssimos sobre casamento, sobre pecado, foi muito legal. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para os dias atuais. Eu creio que é um assunto muito relevante para todos aqueles que têm dúvidas a respeito da movimentação da igreja nos dias atuais. A gente sempre fala que a igreja é o corpo de Cristo, mas de que maneira a igreja se movimenta nos dias atuais? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui nesse podcast um pastor muito abençoado, um homem muito experiente na palavra, muito experiente em debates, em bate-papo a respeito da palavra, e hoje escritor, né? E é interessante que eu chamei ele para falar sobre uma igreja relevante. E eu vou confessar aqui publicamente que eu tinha esquecido que ele tem um livro chamado Igreja Relevante no Século XXI. Pastor Cleverson Pereira do Vale. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, pastor Alexandre, e os ouvintes da Flechas Cast. É uma alegria participar pela primeira vez de um podcast. Eu havia conversado aqui nos bastidores com o pastor. Eu já participei de debates TV e rádio, mas esse formato jovem, né? Que é coisa de jovem, pastor. É bem legal, né? Pastor jovem, né? É podcast. Então é a primeira vez, estou muito feliz e agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. É uma alegria. Eu só vou conduzir aqui, porque quem vai falar bastante é o pastor. Eu quero, assim mesmo, que a gente fale bastante a respeito desse assunto. E o assunto que nós vamos falar hoje é a relevância da igreja nos dias atuais. O que é ser uma igreja relevante nos dias atuais? Eu vou falar daquilo que a igreja não é, para depois a gente falar bastante daquilo que é a igreja e a movimentação dela nos dias atuais. Muitas pessoas, elas têm um entendimento muito errado do que é ser relevante. Isso em todas as áreas da nossa vida. O ser humano, ele acha que para ele ser relevante, ele precisa ter um carro bom, uma casa boa, um salário bom, então ele é uma pessoa de relevância. E nem sempre. Assim como também aquele que é pobre, simples, humilde, acha que também isso o leva a uma relevância. Mas falando a respeito de igreja, não é o tamanho da igreja que determina a relevância dela. Seja ela pequena ou grande, o que gera a relevância numa igreja é o impacto que ela causa na vida das pessoas. Eu sempre aprendi isso em Deus. Não adianta eu ter uma igreja grande se eu não impacto a vida de pessoas. Assim como também não adianta eu ter uma igreja pequenininha e humilde, dizer a minha igreja é pequenininha, uma igreja de oração, mas se ela não impacta a vida das pessoas e da sociedade e o lugar que ela está inserida. E aí eu quero começar falando a respeito disso, pastor. O que é uma igreja relevante do século XXI? Né? Uhum. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é a igreja. A igreja ela é a coluna e esteio da verdade, como diz as Escrituras, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E o versículo anterior diz, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, o termo igreja é um termo que significa os chamados para fora, aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. E a igreja, ela é uma reunião de salvos, pessoas que entenderam o evangelho e
decidiram crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A igreja é formada dos salvos de todos os tempos, aqueles que já morreram e os que estão vivos. Então, nós chamamos a igreja invisível, a igreja universal, não na denominação, mas no o significado de todos os tempos. É a igreja de Cristo, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando nós pensamos na palavra relevante, logo no começo, na apresentação do livro, eu falo sobre a relevância. O que é ser relevante? Relevante nada mais é do que um adjetivo que se refere àquilo que fica em relevo, o que tem importância e relevância. Quando nós pensamos em algo relevante, é aquilo que é indispensável, aquilo que é importante, é necessário e que se destaca. Quando nós pensamos na igreja, que a igreja, eu entendo a igreja como um organismo vivo e não apenas uma organização. Claro que a igreja, além de organismo, é também uma organização diante da sociedade, temos CNPJ, temos diretoria, mas diante de Deus somos um organismo vivo. Cristo é o cabeça da igreja e nós, membros do corpo de Cristo. A igreja relevante é uma igreja que faz algo, pastor Alexandre, que outras igrejas não estão fazendo. Ela é notada, ela é enxergada pelos de fora. Nós podemos citar aqui algumas igrejas, por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja relevante na sua época, porque a Bíblia diz que as pessoas de fora e de diferentes classes sociais, elas se rendiam a Cristo por causa da relevância da igreja, do impacto na sociedade. A igreja de Tessalônica, a igreja de Antioquia, lá em Atos, capítulo 13, foi relevante porque ela enviou missionários para plantar igrejas em outras regiões. Quando nós pensamos na relevância da igreja, nós pensamos numa igreja que se destaca como uma igreja visionária. Ela pensa aquilo que outras não estão pensando. Ela olha para o futuro e não apenas para o presente. Ela olha para o futuro e não mede esforços para fazer o que ela deseja fazer. Ela entende a visão é dada por Deus ao pastor da igreja local e desafia a igreja e fazem o que outros não estão fazendo. Por exemplo, uma igreja relevante é aquela que sai da sua zona de conforto. Ela não está contente com a situação em que está vivendo, mas ela faz movimento. E esse movimento não é um movimento sem propósito, é um movimento que tem sentido, é um movimento que é um movimento certo, na direção certa e no momento certo. O objetivo da igreja, domingo mesmo eu preguei sobre o propósito da igreja. O propósito da igreja é levar vidas a Cristo. E há diferentes formas de fazer isso. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. A doutrina é uma só. Mas a forma de levar tem N formas. E uma igreja relevante, ela se faz conhecida pelos de fora, porque ela faz algo que outras não estão fazendo. No meu livro, que eu escrevi, Uma Igreja Relevante no Século XXI, logo no primeiro capítulo, nós falamos que uma igreja relevante, ela alcança os que estão à margem da sociedade. Ela tem trabalho social, ela tem um trabalho relevante para tirar as pessoas das drogas, ela investe em pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, ela dá valor aos bêbados, ela dá valor aos meninos de rua, ela procura abrigar os desabrigados, ela faz aquilo que muitas não estão fazendo. É uma igreja que tem a visão para fora. Não é apenas uma igreja que olha para dentro, mas é uma igreja que também tem visão para fora. A igreja ela deve olhar em 3 direções, para cima, para dentro e para fora. Para cima é o seu aspecto de adoração a Deus. É uma igreja adoradora, uma igreja que sabe que o centro do culto não é o pastor, não é os membros, mas o centro do culto é Cristo. É uma igreja cristocêntrica. Ela adora a Cristo, ela adora a Deus. É uma visão para o alto. Mas a igreja tem a visão interna, a comunhão dos membros. Isso é muito importante. Mas ela nunca pode esquecer do seu aspecto missional. Ela também tem a visão para fora. Ela é relevante porque os de fora reconhecem que se ela for retirada daquele local, vai fazer muita falta naquele bairro. Eu pergunto, às vezes, em cursos que eu dou em diversas igrejas, treinamento na área de evangelismo e discipulado, se a sua igreja fosse retirada hoje do bairro, os vizinhos iam chorar.
As pessoas iam fazer abaixo-assinado. Não, vocês não podem sair se ninguém ligar, porque a igreja não está sendo relevante. É interessante que, pastor, falando a respeito disso, eu já participei de muitos eventos que englobou pastores da cidade. E nesses eventos sempre chamam as autoridades, prefeito, vereador, às vezes estão nesses eventos. E um discurso que é recorrente na boca dos prefeitos, que eu acho isso muito legal, que eles falam: eu quero agradecer às igrejas evangélicas, porque elas são um braço da prefeitura, um braço da cidade, né, no que diz respeito ao que você disse, a alcançar as famílias que a prefeitura ou o governo não consegue alcançar. A igreja ela tem acesso, né, a essas famílias. As pessoas elas têm um conceito muito errado, né, de relevância. Elas taxam relevância como o tamanho do templo que a igreja tem, ou seja ela pequena ou grande, né, independente da estrutura que ela construiu, mas, como você disse, a relevância está em impactar a vida das pessoas que estão do lado de fora da igreja, porque senão vira uma reunião familiar. E a gente acaba, em reuniões familiares, a gente acaba se devorando um ao outro, né? E o que oxigena a igreja são pessoas novas chegando. É você poder, como você disse, né, olhar para fora. Esses dias nós estávamos conversando com um pastor que a gente tem abraçado, que ele mora em Guiné-Bissau. E como foi assim renovador para nós ver o trabalho que ele está realizando lá e que nós pudemos ser, de alguma maneira, um braço para ele. Né? Seja financeiramente, mas na oração, no pôr o ombro debaixo da carga. E eu acredito muito que esse é o propósito da igreja, né? Da gente poder entender o porquê Cristo nos revestiu de poder e de autoridade. Eu sempre falo que Atos capítulo 1, ele contrasta Atos 8:1, né? Que fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Se vocês entenderem, ficarem em Jerusalém, Atos 8:1 fala que veio uma perseguição que espalhou. Tipo, vocês não cumpriram aquilo que eu mandei, eu arrumo um jeito de espalhar vocês, né? Tava muito bom Jerusalém, né? Era muito gostoso. E é gostoso a gente ficar dentro da nossa igreja, né? Com o nosso povo. Disse: aqueles que foram dispersos foram por toda parte anunciando a palavra. Cumprindo aquilo que Jesus tinha falado. Atos 1:8, verdade. Mas, pastor, é interessante quando nós lemos Atos, né, a respeito da igreja de Éfeso, e lá em Atos, algo muito importante estava acontecendo quando a igreja ela foi notada, as pessoas viram que a igreja estava sendo relevante. Por exemplo, lá em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo se despede dos anciãos e fala a respeito de tudo que ele fez durante aquele período por eles. E Paulo disse que a igreja ela foi relevante. Ela atuou diante de uma sociedade idólatra, de uma sociedade onde não tinha valores cristãos, e a ponto das pessoas começarem a vender os seus objetos de culto e queimar os seus livros sagrados e todo aquele dinheiro ser revertido no reino de Deus. Então a igreja passou a ser respeitada. E as pessoas faziam isso não é porque o apóstolo pedia, mas porque eles entendiam que aquilo não fazia mais parte de uma vida com Deus. Eles agora haviam crido em Cristo e deixaram espontaneamente aquilo que estavam fazendo e passaram a fazer a vontade de Deus. Tanto pessoas da alta sociedade como pessoas pobres. Toda a cidade foi impactada com o poder do evangelho. Isso é relevante. Isso é ser relevante. É anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo de Deus e causar impacto na sociedade. E as pessoas reconhecerem que são pecadoras e deixar a vida que estavam vivendo para viver uma nova vida em Cristo. Isso é ser relevante. E é interessante porque isso nos tira da zona de conforto, né? Isso faz com que a gente possa sair do nosso lugar de comodismo, entendendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida como igreja, não só como pessoa. Né? Eu acredito muito que eu preciso ser uma pessoa relevante na sociedade. A Bíblia vai dizer, né, se eu não me engano, em Atos capítulo 13, que Davi foi relevante para a sua geração, Davi impactou a sua geração. Aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, onde ele chegava, havia sempre um alvoroço. Onde o apóstolo Paulo chegava, ele fazia com que todo o sistema
né, fosse, no bom sentido da palavra, mas bagunçado, né? Uhum. Porque ele vinha trazendo os valores do reino de Deus e ele ia contra a cultura daquele povo, trazendo as verdades do evangelho. Né? Como você falou da igreja de Antioquia, eu não esqueço de Atos 11:26, que diz que eles foram reconhecidos como cristãos pela primeira vez. Uhum. E como isso é tremendo, porque será que nós estamos sendo observados pela sociedade? Será? E isso nos faz pensar a respeito de igreja, a respeito da nossa vida cristã. Será que se a igreja Koinonia, a igreja batista, deixar de existir aonde Deus nos colocou, será que nós faremos falta para aqueles que estão à nossa volta? Ou será que depois de anos vão falar, nossa, eu nem percebi, né? Isso talvez seja um medidor de relevância na cidade e o impacto que a igreja tem causado? A igreja que não causa impacto na sociedade e na cidade, e se as pessoas nem perceberem que ela deixou de existir, isso é um testemunho negativo. Uhum. É algo muito sério. O texto que eu queria lembrar é Atos 19, a partir do verso 19, né? Ele diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A igreja de Éfeso estava sendo relevante na sociedade. E um pouco antes, dizem muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. A cidade estava impactada. Verso de número 17. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A igreja é relevante não é pelo tamanho do seu prédio. A igreja é relevante não é porque tem muitos políticos que é membro daquela igreja. Uhum. A igreja é relevante porque ela faz o nome de Jesus ser engrandecido através da ação da igreja no dia a dia. As pessoas veem Cristo na vida das pessoas que são membros da igreja. A igreja não é um clube social, não é um grupinho de fofoca. A igreja é relevante porque ela está fazendo o que Jesus pediu para fazer. O outro capítulo do livro eu falo, uma igreja relevante é aquela que faz o que Jesus pediu. E Jesus deixou duas lições que nós devemos cumprir. A primeira é o grande mandamento. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o outro é essa é o que eu falei, grande comissão. E o grande mandamento é Mateus 22, 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Grande mandamento, e Mateus 28, grande comissão. Esses dois, se a igreja levar a sério esses ensinos de Jesus, tanto do grande mandamento quanto da grande comissão, há um autor americano muito conhecido, pastor Rick Warren, que escreveu Uma Igreja com Propósito. E lá ele diz, maravilhoso. O grande mandamento e a grande comissão, se a igreja tiver um grande compromisso com essas duas áreas, surgirá uma grande igreja. Domingo, pastor, eu preguei aqui na nossa igreja sobre o amor. Uhum. O que é amar? E eu falei, é um assunto que parece que a gente já falou milhares de vezes, né? Mas esses dias eu tava orando e quando Deus me deu essa palavra a respeito do amor, e o que Deus me trouxe é de que maneira nós temos modelado ou temos sido modelado no nosso amor, na maneira que manifestamos o amor. Segundo a modelagem do mundo secular ou segundo a modelagem bíblica? E aí eu tava falando com o Gilson aqui agora há pouco, isso que é muito interessante, porque a hora que ele colocou no telão os versículos de 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, apareceu lá, o amor nunca acaba. E no meio da pregação, sabe quando saltou aos meus olhos aquilo ali, que não que eu já tivesse lido milhares de vezes esse versículo, mas eu falei, quantas vezes a gente ouve alguém dizer, pastor, meu casamento acabou porque o amor acabou. Pastor, eu tô saindo da igreja porque o meu amor por essa igreja acabou. Eu tô deixando tal pessoa porque o meu amor acabou. Eu falei, mas peraí,
Quem tem modelado o amor na nossa vida? Qual forma tem modelado o amor de Deus na nossa vida? O mundo ou a Bíblia? Porque se a gente for para a Bíblia, então agora acabou os argumentos que o amor acabou. Porque o amor nunca Jamais acaba. acaba, é. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O problema é que a gente vive umas mensagens nos dias de hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que são muito na frequência da alma. Né? Assim, eu preciso hoje preparar uma mensagem porque eu sei que o público hoje ele está muito depressivo, então eu preciso achar a frequência da alma dessas pessoas e então eu falar na alma delas. Mas a gente não se conecta no espírito com as pessoas. Né? Eu me lembro que o meu pastor ele sempre fala a respeito disso. A minha conexão entre nós tem que ser no espírito. Porque se for na alma, qualquer chateação, qualquer coisinha vai fazer com que eu vá embora. E muitas vezes a igreja ela está perdendo as suas características porque ela está sendo modelada por um amor que não é o amor da grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Né? Quando a gente fala ame a teu próximo como a ti mesmo, né? As pessoas hoje elas usam um monte de ressalvas, né? Eu vou amar, mas do meu jeito. Eu tenho o meu jeito de amar. Isso a gente não tem vivido muito nos dias de hoje? Eu concordo contigo, pastor. E interessante também que ressaltar que amor não é sentimento. É. Amor é uma ordem, é um mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um imperativo ali, está pedindo, como cristão, o mínimo que eu devo fazer é amar. Eu tenho que amar. Independente se eu gosto ou não, eu tenho que amar. É um mandamento. Um capítulo que eu falo aqui da relevância da igreja, uma igreja relevante é uma igreja em que há pregação expositiva. É perigoso quando eu quero pregar apenas mensagem para a alma, mexer com psique, trabalhar com psicológico. É muito bom você ir na igreja e ouvir aquela mensagem gostosa, né? Aquela mensagem te traz que conforto, me né? coloca para cima, né? Mexe com a minha autoestima. Mas não é isso que a Bíblia pede. A Bíblia pede para pregar pregação expositiva. E quando eu falo pregação expositiva, é toda a Bíblia. Um pastor tem que pregar de Gênesis a Apocalipse. E aquele dia, uma pessoa que está para baixo vai se fortalecer na palavra. Uma pessoa que está em pecado vai confessar o pecado, porque a palavra está sendo exposta. Independente, ele não tem que ficar preparando uma mensagem água com açúcar, uma mensagem a gosto do freguês. Ele tem que pregar a palavra de Deus, a mensagem expositiva. Por exemplo, eu prego o livro da Bíblia, domingo à noite. Então, eu começo no capítulo 1, vou até o final do livro. A minha mensagem é sobre um livro da Bíblia. Então, todo domingo é um capítulo, ou um perícope. Haverá momentos em que a mensagem vai falar a respeito de divórcio. Está ali no texto. Eu não posso fugir, eu não posso pular. É a mensagem. Mas o pastor direcionou, não. O pastor está pregando em sequência. Domingo passado ele pregou o capítulo 2, esse é o 3. Então ele está falando sobre o divórcio, capítulo. Então, quando o pastor trabalha com sermão expositivo, ele fica mais tranquilo para pregar aquilo que Deus quer que ele fale para a igreja. Quando o pastor usa muita mensagem temática, é perigoso. E alguns vão até entender que está sendo uma mensagem direcionada, uma mensagem... Ele está falando sobre isso porque eu conversei com a esposa dele, acho que ela deve ter falado com o pastor, e aí é uma mensagem que a carapuça serviu, né? Então não é por aí. Então a relevância da igreja está em pregar pregações expositivas também. Uma igreja que prega a Bíblia e tem a Bíblia como única regra de fé e conduta. A Bíblia é relevante, seja o texto que for, será pregado aquele texto, será exposto aquele texto, a igreja será edificada, a igreja será alimentada. Eu me preocupo muito, pastor Alexandre, com igrejas que vivem realizando culto evangelístico. Me preocupo. A Bíblia não tem um versículo pedindo para a igreja realizar culto evangelístico. A grande comissão que eu li em Mateus 28, e que eu recitei aqui, Mateus 28, 19 e 20, fala que o crente tem que ir atrás do pecador, não levar para o templo. O meu papel de evangelizar e discipular é no meu dia a dia. A igreja de Cristo é o lugar de adoração a Deus,
onde Ele é o centro, Cristo é o centro, e onde eu vou ser alimentado para edificar a minha alma, para que eu possa crescer espiritualmente cada dia mais. A igreja inverteu o papel. Ele acha que, muitos acham que é a função do pastor fazer apelo domingo à noite, e eles levam, não tem mais compromisso de evangelizar e discipular no dia a dia. Agora é a tarefa do pastor. Não, a grande comissão é para todo crente. Aham. O crente leva a vida a Cristo, leva para a igreja o convertido, e lá ele vai ser instruído na escola bíblica, vai passar por uma classe para depois passar pelo batismo. E aí ele vai seguir como cristão. Mas ali não é o lugar do apelo, o apelo é no dia a dia. Infelizmente, inverteram, porque lá no passado converteu-se um advogado chamado Charles Finney, e Charles Finney, ele começou a apelação. E isso passou e virou moda até os dias de hoje. Culto evangelístico. Culto evangelístico virou moda. A igreja precisa evangelizar, não realizar culto evangelístico. E evangelizar não é dentro das quatro paredes, evangelizar é fora. Nós vemos Jesus mais fora da sinagoga do que dentro. Interessante que essa palavra, pastor, que Deus me deu aqui a respeito do livro Somos Flechas, Uhum. fala muito a respeito disso. De nós sermos influenciadores onde Deus nos plantou. Então, se você é um médico, você vai ser influenciador dentro de um hospital. Se você é um Sim. político, você vai ser um influenciador dentro da política. Se é um atleta, você vai ser um influenciador dentro do esporte. Não é esperar as pessoas virem, mas é nós irmos como igreja, né? Seja a partir da nossa profissão, a partir daquilo que Deus nos deu como instrumento de trabalho. Eu me lembro da história de um rapaz que ele trabalhou numa empresa há 20 anos. E ele sempre trabalhou naquelas repartições públicas, né? Que sentava uma mesa do lado do outro. E por 20 anos ele sempre teve o mesmo amigo de trabalho. E nisso chegou um rapaz com 3 meses de empresa. O rapaz chamou um amigo dele para ir à igreja. E aí esse rapaz que sentava do lado desse moço foi na igreja desse cara novo que tinha chegado na empresa. E aí chegou no outro dia todo feliz, contando, e os dois conversando. Pô, muito legal sua igreja, achei muito legal. Pô, que legal. Aí o cara que tava 20 anos trabalhando do lado falou assim, peraí, você nunca foi na minha? Eu falei, mas você é crente? Tipo, eu não sabia que você era crente, pô, a gente trabalha 20 anos junto. Que Você vergonha. nunca fez uma oração por mim? Já ouviu eu desabafando meu coração? E o outro aqui, 3 meses, ele já causou um impacto na minha vida, né? De se dispondo a falar do evangelho para mim. Então, às vezes, a gente, como igreja, a gente está assim, calado, né? Esperando que uma obra do Espírito Santo aconteça para que as pessoas se convertam, né? E não é criticando, mas esses dias eu vi um culto de uma igreja que o ingresso era R$ 150 para entrar. Não, beleza, é um show, tudo bem, não tem problema. Mas não espere que uma pessoa vai pagar R$ 150 para se converter a Jesus. Jamais. Né? Tá Aí num evento desse ainda a pessoa faz o apelo e fala, pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu não consigo entender de que maneira uma pessoa paga R$ 150 para entrar num culto, Uhum. para aceitar Jesus, né? Mas às vezes a relevância, as pessoas têm um conceito errado, né? Pastor, o que a Bíblia diz? Nós somos sal da terra e Uhum. luz do mundo. A luz não vai brilhar dentro da luz. A luz brilha lá fora. É lá fora, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, numa universidade, junto com os vizinhos. É lá que nós devemos brilhar. É lá que devemos impactar. É lá que devemos ser relevantes e levar pessoas a Cristo. A igreja é lugar de adoração dos salvos. Não é o lugar para fazer o culto evangelístico. Nós temos que, nós não podemos abrir mão da nossa tarefa. Jesus pediu ide e fazer discípulos, não trazei pessoas para o templo. Ele pediu para levar o evangelho dele a toda criatura. Converteu? Aí sim, convida para ir para a igreja, fazer parte do corpo de Cristo, a igreja local. Mas também eu penso que uma igreja relevante é uma igreja que ora muito. Uhum. Uma igreja que entende o papel dela diante de Deus, de intercessora. Uma igreja relevante é uma igreja intercessora. Ela não pensa só nela, mas ela pensa no reino. Uhum. Ela ora não só pela sua denominação, mas ela ora por todos os salvos, de diferentes denominações. A Bíblia diz, orai sem cessar. Uma igreja relevante é uma igreja que leva a sério esse compromisso com a oração. Ela sabe que depende de Deus, e a dependência de Deus é dependência em oração. Ela busca Deus, porque é muito fácil você falar que depende de Deus se você tem recursos. Uhum.
Mas você mostra que é uma igreja relevante, uma igreja que tem fé, quando não tem nada e não sabe de onde vai vir o recurso, mas sabe que tem um Deus vivo e verdadeiro, que você pode dobrar os joelhos, orar, e na hora certa Deus vai responder. Igreja relevante é uma igreja que ora. Ora muito. É interessante que esses dias eu falo isso sempre, né? Que a gente vive muita geração do cartão de crédito, né? Sim. Que é a geração que parou de confiar em Deus e parcela em 3 vezes, né? Tipo, quando não tinha o cartão de crédito ou ele era pouco acessível, a gente orava mais por provisão, né? Uhum. Depois que o cartão de crédito chegou agora de uma maneira muito mais facilitada nas nossas mãos, a gente ora menos. Porque a gente vai parcelar em 3 vezes, 2 vezes, Tem 5 um vezes. cartão, né? Tem cartão. Ah, acabou o arroz. Não, vamos orar. Eu vivi muito isso, né? Vamos orar. Hoje não, acabou o arroz. Peraí, eu vou no mercado, mas a gente tá sem dinheiro. Não, parcela em 2 vezes lá Uhum. e lembrando disso, pastor, esses dias eu vi um vídeo na internet de um pastor, eu não vou citar o nome dele aqui por ética, mas ele é o pastor de uma igreja relevante, e a igreja relevante dele não é no Brasil, é fora do Brasil, fica num lugar legal nos Estados Unidos. E ele falou num vídeo que se você tem medo de que seus filhos sejam corrompidos pela faculdade, não envie mais seus filhos à faculdade. Ensine-os a ser empreendedores, ensine-os a ser guerreiros e empreendedores para que eles não precisem ir à faculdade. Aí eu fiquei pensando, se eu criar minha filha dentro de uma bolha, ainda que eu ensine ela a ser uma empreendedora, mas eu guardar ela numa caixinha para que ela não seja corrompida na faculdade, vai ser muito fraco tudo aquilo que eu disse que construí a partir de Cristo na vida dela. É interessante que esses dias um pastor veio pregar aqui na nossa igreja, ele pregou sobre a flechas, né? E ele falou, os nossos filhos não são flechas guardadas na aljava, os nossos filhos são flechas de ataque, são flechas para serem enviadas, né? Então, o discurso desse pastor teve uma repercussão na internet, porque ele fala, porque nos Estados Unidos tem muito essa cultura de ensinar em casa, né? Então, homeschool. Então ele fala, não, se você vê que seu filho vai ser corrompido, não envia. Ensina-os a ser empreendedores a partir da sua casa para eles não precisarem fazer faculdade. E aí eu levo isso para toda a nossa vida. Isso fala a respeito de uma igreja covarde. Ou uma igreja que se acovarda diante do inferno que se mostra diariamente diante de nós. Né? Então nós precisamos, como igreja, atacar. O que a Bíblia diz? Não roque os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente tem que estar no mundo para poder impactar. E a oração de Jesus é essa, sim, né? Sim, João 17. Eu creio que é João 17. João 17, Então, nós temos que estar no meio deles. Eu pego pesado lá na igreja, eu falo, irmãos, às vezes nós erramos muito. Fazer amizade só com os crentes. Nós temos que ter amizade com o pessoal de fora. Porque como que a gente vai ganhar vidas para Jesus se a gente só tem amigos crentes? A gente tem que ter amizade com pessoas não crentes. E amizades. Uma vez eu pastoreava numa cidade no interior e fui evangelizar um amigo de um membro da nossa igreja. Eu falei, ele falou, esse é o nosso pastor. Eu falei, eu quero convidá-lo a conhecer a nossa igreja. Ele falou, se eu convidar para conhecer o meu padre, você vai? Eu falei, vou. Vai nada. Eu falei, vou. Que dia que é a missa? Ele, sábado. Em sábado eu fui. Ele falou, o senhor veio mesmo? Eu falei, vinha. Eu não falei que vinha? E fui. E ele foi me apresentar para o padre, todo alegre. O padre me deu um pão caseiro. Eu peguei, agradeci o padre e assisti a missa toda. No domingo ele estava lá na igreja. Então, a gente precisa entender que as pessoas não querem crentes que se afastem, mas que eles querem ter amizade com as pessoas e que a gente não se mostre que somos ETs de outro planeta. Nós somos humanos. Embora somos cidadãos de duas pátrias, do céu e da terra, nós devemos ter relacionamento com eles para que possamos impactá-los e ganhá-los para Jesus. Agora, dentro de uma bolha, não vai conseguir Não tem nunca. como, né? E a gente vai lembrar daquela passagem de Jesus com a samaritana, que ele senta lá no poço lá com ela e fala, vamos bater um papo aqui. Mas quem é você? Você não é da minha tribo. Você não é do meu raio de amizade. Fala, não, mas eu não tô aqui para falar de tribo, nem de amizade, nada. Eu tô aqui para falar de um reino. Né? Eu tô aqui de falar de algo eterno. Às vezes a gente se perde muito nisso, né? Jesus era judeu. Judeu não se comunicava com o samaritano. Ela era samaritana. Jesus não era costume de homens conversar com mulheres. Ela era mulher.
E não era uma mulher decente, era uma mulher de uma vida fácil. Aham. E Jesus quebra todas essas barreiras. Por quê? Porque aquela alma, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, nós precisamos entender isso, e nós precisamos ser relevantes no meio das pessoas. Primeiro, uma igreja relevante é uma igreja que ora muito. Também uma igreja relevante é uma igreja que odeia o pecado. Aham. Hoje está na moda, né? Eu sou cristão, sou Sim, crente. sim. Mas pode tudo, pode tudo. Não pode. A Bíblia autoriza. Pecado continua sendo pecado desde o primeiro século Aham. da igreja, da era cristã. Desde que o mundo é mundo, desde que conhecemos a palavra de Deus, pecado é pecado. Pecado é errar o alvo de Deus, pecado é transgredir a lei de Deus. Tudo que eu faço que transgride a lei de Deus é pecado. Mas hoje estão dando jeitinho para tudo. Porque o famoso não é bem assim. Eu falo que Satanás, ele tem um escritório, e no escritório tem uma plaquinha. A plaquinha no escritório de Satanás é a frase, não tem nada a ver. Uhum. Né? Como a gente usa isso, ou como a gente ouve isso, né? Olha, você está errado, pastor, mas não tem nada a ver. Não, olha o meu lado. Olha o que eu estou pensando aqui. Não, olha o meu contexto de vida. E aí nós vamos perdendo a nossa relevância. E é mais ou menos aquilo que você disse, é muito interessante a questão da relevância, né? É estar em relevo, né? Uhum. Mas a gente vai se nivelando. Né? A gente vai entrando no mesmo nível. E é o que eu sempre digo Não assim. faz diferença nenhuma mais, é tudo igual. É o que eu sempre falo assim, eu vou em festa. Esses dias um jovem me perguntou, pastor, mas você vai em festa de pessoas que tomam cerveja, que fumam, que estão lá ouvindo música? Eu falei, vou, porque eu não posso chegar para minha família e falar assim, não, agora eu vivo num outro mundo. Não, eu estou inserido num contexto familiar, Uhum. então eu vou. Agora, eu não deixo o ambiente Contaminá-lo. me contaminar. Eu Eu tomo uma busco ser... Coca-Cola. Até Tomo suco de eu me lembro laranja. que eu tava numa roda de família e um amigo lá da família, eles estavam todos tomando cerveja, comendo porção de calabresa e eu tomando Coca Zero. Aí ele falou, Alexandre, mas vem cá, quanto tempo faz que você parou de beber? Eu falei, faz mais de 20 anos que eu não bebo, nada. Mas não sente falta, não? Eu falei, cara, eu continuo vivo. Eu continuo vivo. No final das festas eu lembro meu nome, né? Porque nas festas que eu não tinha Jesus, eu não sabia meu nome no final da festa. E muitos esquecem até quem é a esposa no final da festa, tá pegando a esposa do outro, né? Uhum. Fala, não, a diferença é que eu sei quem eu sou no final da festa. Uhum. E isso causa firmeza e segurança para minha esposa e para minha filha. Uhum. E ele falou, cara, que tremendo isso. Uhum. Mas é isso, é a gente estar inserido, mas não ser envolvido pelo sistema daquele lugar, mas tentar de alguma maneira gerar um impacto na vida dessas pessoas. Porque é ali que a gente vai gerar um impacto. Lógico, guardando, né, as devidas proporções, né? Eu não vou pular carnaval para gerar impacto lá no meio do carnaval. Mas no ambiente familiar, como você disse, né, pastor? No ambiente de amigos não tem como. Uhum. Eu falar, eu não faço mais parte desse mundo, eu vou ver agora só dentro da minha bolha. Eu preciso treinar e eu treino a minha filha tem 9 anos. Uhum. Eu treino minha filha para ela ser uma mulher que corresponde ao caráter de Cristo. Isso não quer dizer que em alguns momentos ela chega em casa, às vezes ela chega em casa cantando umas músicas que eu falo, nossa filha, que música legal. De que igreja que é? Aí ela, daquele sorriso amarelo assim, né? E pronto. Eu preciso tornar o ambiente onde ela está inserida forte para que aquilo que vem de fora não prevaleça dentro dela. Isso fala muito de relevância, né? Sim, sim. E é interessante que a família, nós temos familiares, por exemplo, familiares da minha esposa, a maioria não são de igreja. E quando tem festa, rola cerveja, rola cigarro. E a gente tem que se portar como cristão. Ah, não vou. Por que não? São parentes, são cunhados. E precisamos estar juntos. Toma um suco, toma um refrigerante. Uma vez perguntaram para um cristão, é muito chato ser crente, né? Não pode fumar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. Ele falou, você está enganado. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Tudo, todas as coisas. Se eu quiser fumar agora, eu fumo. Se eu quiser beber agora, eu bebo. Você, duvido se você consegue parar de beber agora. Você está preso nesse vício. Eu não, eu sou livre. Agora, sabe por que eu não bebo? Porque eu não quero. Eu tomo minhas decisões. Eu tenho o fruto do Espírito. E eu não quero. Essas coisas não fazem diferença na minha vida. Aquilo que eu quero, eu faço. Se eu quisesse, eu tomava. Mas eu não quero. Por isso que eu não estou preso. Quem está preso é você. A relevância, mesmo nesses ambientes, é mostrar a diferença.
fazer a diferença no mundo de iguais, né? Não fazer o que todos estão fazendo, mas mostrar que realmente nós somos diferentes. Por quê? Que eles mesmos cobram. Fala, você não falou que é crente, está fazendo isso? Aham. Eles cobram. Aham. Então, nós temos que nos portar como cristão. Uma igreja relevante também, pastor, é uma igreja que preocupa-se muito com treinamento de liderança. A igreja, ela não pode abrir mão do treinamento de liderança. E nós precisamos sempre estar treinando novos crentes para assumirem posições de liderança. Por quê? Uma igreja sem líderes é uma igreja que não vai muito adiante. Ela precisa de líderes, líderes capacitados, treinados. Então, uma igreja relevante é uma igreja que capacita líderes. Uma igreja que dá cursos da própria igreja, uma igreja que leva a membresia para participar de cursos em outros lugares. Uma igreja que incentiva a sua membresia a ler. E é importante, estou falando aqui com o escritor, Aham. pastor Alexandre escreve muito, e inclusive tem uma editora, né, pastor? Aham. Então, nosso povo não gosta muito de ler, não. Não. O nosso povo, eu falo o povo brasileiro, não estou Sim, falando da sim, igreja só, sim. não. O povo brasileiro não gosta de ler. Já foi feita pesquisa, a média de livros que leem por ano não passa de 3 a 4. É pouco demais. Somos 12 meses para ler 4, o máximo, eu estou chutando alto, Aham. 2,5 a 3 livros Isso por ainda é ano. um pelo outro, né? Sim, Porque não é uma pessoa. sim, Tem gente que nunca relou num livro. nunca. Então, nós precisamos treinar líderes, incentivar os líderes a ler boa literatura e para que a igreja possa entender o seu papel na sociedade. Nós precisamos, uma igreja relevante é uma igreja que está em todas as áreas da sociedade. Nós estamos vivendo o momento da política agora. Aham. E a nossa cidade não tem mais segundo turno, mas muitas cidades ainda têm. Então, estamos dentro desse ambiente de ano eleitoral. Há igrejas que não falam em política e é um assunto proibido. Vamos deixar o ímpio dominar sempre? Eu creio que nós precisamos ter pessoas sérias, cristãs, também na política. Sim. Eu sou contra um pastor se envolver, candidatar a um cargo, se ele é pastor de uma igreja. Cuide Aham. bem da sua igreja, que não vai dar conta de duas atividades. Ou ele é pastor ou ele é político. Agora, incentivar os membros da igreja Aham. para candidatar a vereador, a prefeito, a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e até presidente. Por que não? A igreja tem que participar dos conselhos municipais. Você viu o que aconteceu? Olha, está dando uma verba maior para esse movimento aí, antibíblico. Mas quantos que estão lá no Conselho de Cultura da cidade? Quantos crentes? Não tem nenhum. Tem espírita, tem pessoas de outras áreas aí, outras religiões, mas não tem um evangélico. E quer falar o quê? Tem que estar no meio para poder brigar, para poder lutar. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, tem muitos conselhos que a igreja precisa ser relevante, precisa estar nos conselhos também, tendo um ou dois membros em diversos conselhos, ou senão em todos da cidade. Aham. Isso também mostra a relevância da igreja. A gente vê muito esse pensamento na época da política, né? Pastor, mas a igreja se envolve com política? Claro que a igreja se envolve com política, porque senão nós seremos engolidos por maus administradores. E aí depois a igreja vai sofrer. Na pandemia a gente sofreu muito isso, né? Uhum. A igreja, ela precisou de representantes, e não tem como, a igreja sempre vai precisar de representantes, e aí as pessoas espiritualizam demais, né? Uhum. Mas Jesus não é o nosso representante? Fala, sim, mas Jesus capacita cada um de nós para ser influente na área que ele nos colocou, Uhum. né? Então, lógico, como você disse, Alexandre, tenho um chamado em Deus para pastorear a igreja. Uhum. Sou escritor, pastorei a igreja, mas eu apoio um irmão da igreja que tem um chamado de Deus para a política. Sim. Assim como eu apoio um irmão que tem um chamado para a área do esporte. Nós temos aqui na igreja uma atleta olímpica, Uhum. né, que é do boxe. Então, apoio, nós vamos orar por ela, vamos enviá-la, vamos que ela seja uma bênção de Deus aonde Deus a enviar, assim como na política. Mas às vezes a gente fica muito nesse campo, né, da ignorância. Sim, sim. Né? Eu sempre falo isso, que a política não corrompe ninguém. São pessoas corruptas que se tornam políticos, né? A política só amplia o raio de roubo. Uhum. A pessoa que roubava R$1, agora ela tem chance de roubar mais, né? Uhum. Então, não que ele se tornou corrupto por ser político,
Porque a política ela tem uma grande importância Sim. para a nossa movimentação, principalmente como igreja, né? De pessoas sérias que lutam pelas causas da igreja, né? Uhum. Porque senão a igreja já teria sido engolida pelo sistema. Claro, Jesus defende a sua igreja, claro. Uhum. Mas aqui, humanamente, nós temos líderes. Nós Sim. temos pastores nas igrejas. Por exemplo, a nossa denominação, a Batista, nós temos uma associação de igrejas batistas de Mogi das Cruzes e adjacência, na qual sou presidente. Nós temos uma convenção batista no estado de São Paulo, que tem líderes. Nós temos a Convenção Batista Brasileira, nós temos a União Batista Latino-Americana e a Aliança Batista Mundial. Certo. Líderes em todas as áreas. É necessário. Agora, somos várias igrejas batistas da nossa convenção na cidade. Se não tivesse uma associação, não teria como cada pastor ir lá e falar, mas eu vou representando todas, Aham. como presidente da associação, representando a associação das Você é a igrejas. voz, né? Sim. Então eu ouço o que eles querem e aí represento como presidente. Então, é necessário líderes, é necessário em todas as áreas e também na política é Sim. necessário. Agora, uma igreja relevante também, pastor Alexandre, é uma igreja que ama a sua cidade. Ela não fala mal da sua cidade, ela quer Aham. ver o bem da sua cidade, ela quer ver a transformação da sua cidade, ela quer ver vidas salvas por Cristo e quer ver pessoas resgatadas da situação que ela está vivendo. Ela ama a sua cidade, ela faz algo pela sua cidade. É uma igreja relevante. É uma igreja que não só pensa no aspecto espiritual, mas também no aspecto humano. Uhum. Ela precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Uhum. Essas três áreas são importantes. A igreja não pode abrir mão disso. Ela precisa amar a sua cidade. E é uma igreja relevante, é uma igreja que sai das quatro paredes. Ela não fica só na sua bolha ali, só pensando nela. Mas há alguma coisa interessante, juntamente com outras denominações da cidade, vamos batalhar, vamos lutar juntos, então, por que não? Uma causa que nós estamos vendo aí que vai prejudicar e vai trazer prejuízo, Aham. vamos lutar forças e tentar lutar para não deixar a cidade ser prejudicada. Por exemplo, quando acontece aí uma inundação, quando acontece aí uma tragédia, vamos juntar as igrejas da cidade, independente de placa, independente de denominação, e ajudar, uma ajuda humana, né? Há pouco Então, teve o problema lá do Rio Grande do Sul, né? Que as sim, igrejas se sim, mobilizaram, né? As igrejas, toda a sociedade se toda, mobilizou, né? Mas isso foi muito legal. Foi muito bonito você ver todas as pessoas se mobilizando, correndo daqui para lá, São Sebastião e para região, esses enviando. tempos Quando teve em São atrás, Sebastião, nós temos um amigo que era pastor lá na época, a gente ajudou, corremos atrás para ajudá-lo também. Pastor, a gente já está partindo aí para o final, Ou né? já, foi Passa muito rápido, rápido, né? Mas para a gente encerrar, eu queria só falar a respeito de um assunto que eu acho que é difícil desconstruir numa cultura que está sendo estabelecida nos dias de hoje, né? Eu estava conversando aqui há pouco sobre isso. É, como que a mentalidade das pessoas a respeito de relevância de igreja hoje é muito rasa, né? Uhum. Eles têm relevância de igreja com o tamanho do templo, né? Se a igreja ela tem um templo grande, com toda uma estrutura de mídia, é uma igreja que ela é relevante, né? E é o que você já falou, uma igreja grande não significa que ela não que ela cause impacto na vida das pessoas, assim como também ser grande não é ao contrário disso. Tem muita igreja grande que causa impacto Uhum. poderoso na vida das pessoas. Mas a gente vê as pessoas migrando de igrejas, né, nos dias de hoje por causa dessa mentalidade errônea do que é ser relevante. Uhum. E eu acho que tudo isso foi muito esclarecido aqui hoje, né? Lógico que tem uma lista gigante aí do que é ser uma igreja. Sim. Talvez daria mais uns 3 podcasts. Uhum. Ou se tornaria que nem Inteligência Limitada, como a gente falou, né? Um podcast de 2, 3, 4, Verdade. 12 horas, né? 12 horas. Mas para a gente poder finalizar, eu gostaria que você dissesse um pouco, falasse um pouco a respeito disso, né? Pastor, foi muito boa a sua palavra a respeito. Não é o tamanho da igreja que diz se ela é relevante ou não, é o que ela faz. Uhum. Como eu falei, é uma igreja que é notada, uma igreja que as pessoas até não cristãs falam, puxa, vale a pena participar dessa igreja. Essa igreja está fazendo algo que outras não fazem, em favor da vida, do ser humano. Ah, quanto à igreja pequena,
pode ser relevante e deve ser relevante. Não importa o tamanho da membresia, se tem 50 ou se tem 2.000, se tem 4.000. Eu vou contar apenas uma história bíblica de Atos 8, quando Filipe estava pregando para multidões, o Espírito leva ele ao deserto para ser relevante a uma única pessoa, ao etíope, ao eunuco. E a história conta que aquele eunuco, depois de convertido, ele estava lendo o profeta Isaías e Filipe pergunta, entende o que lês? E como vou entender se alguém não me explicar? E Neemias parte daquele texto e chega a Cristo. E ele crê em Cristo e fala, que importa de eu ser batizado? É lícito se crer de todo o coração. Ele, eu creio, e ambos desceram as águas, e ele foi batizado. A história conta, não está registrado na Bíblia, mas a história conta que aquele homem, aquele etíope, que nós não sabemos o nome, ele era eunuco da rainha de Candace, a da Etiópia. Diz, quando ele chegou ao seu país, ele levou o evangelho a toda a nação. A nação da Etiópia, na época, se rendeu a Cristo, através daquele homem. Filipe foi relevante para um. Não importa a quantos você será relevante. Importa é ser relevante, é fazer diferença na vida das pessoas. Ser relevante, resumindo, é fazer diferença na vida das pessoas, levando as pessoas a crer em Cristo. Amém. Porque a gente tem nessa visão de ampla, a gente acha, eu não consigo pegar para 1.000, bom, pregue para um. E de repente esse um que você ganha se torna um biligrama, né? Exatamente, exatamente. Né? Mas a gente ignora dentro da cultura que a gente vive de sucesso, né? De Sucesso é multidões, né? E a gente perde a inocência do né? A simplicidade do A igreja saudável, ela cresce? Sim. Às vezes, algumas crescem rápido demais, outras crescem a passos lentos, mas deve crescer. A igreja não pode parar. Isso é bíblico. Sim. Agora, a relevância não está no número de membros, se tem muito ou se tem pouco. Uma igreja relevante é uma igreja que faz diferença. E a igreja batista vive muito isso, né? Sim, tem igrejas batistas que são gigantescas, né? Exatamente. E Nós tem temos uma igrejas aqui batistas perto, pequenininhas, né? Nós temos uma aqui perto, a primeira igreja aqui, lá na Barão de Jaceguá, é uma igreja relevante. A igreja já passa de 2.000 pessoas, 2.000 pessoas. Nós temos uma outra aqui em São José dos Campos, a igreja da cidade, uma igreja com mais de 19.000 membros só na sede. Meu Deus. E temos igrejas com 15 pessoas, com 10 pessoas, mas importante não é a quantidade, mas se essas igrejas estão sendo relevantes ou não. Amém. Então, eu posso falar da primeira, é uma igreja relevante. A primeira eu conheço. Ela tem servido à sociedade. Inclusive, eu sou o coordenador da área teológica de São Paulo, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e o nosso polo é uma das salas da primeira, que eu coordeno lá. Então, é uma igreja que tem sido relevante e vale a pena conhecer os trabalhos, os projetos sociais que ela tem realizado, principalmente com a ONG Connect, trabalho Espaço da Alma. Eu atendo lá como um dos psicanalistas na igreja na terça-feira. Então, e tem igrejas pequenas também sendo relevantes, fazendo e acontecendo. A minha igreja não é grande, a minha igreja é pequena, mas a nossa igreja tem trabalho social, nossa igreja trabalha com crianças, tem procurado fazer a relevância na vida das pessoas, ser relevante na vida das pessoas. Pastor, quero te agradecer, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Amém. E eu já quero deixar aqui para você, o pastor tem o livro Igreja Relevante. Pode mostrar, com certeza. Ali na câmera, né? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, Gil? Aí, a Igreja Relevante no século XXI, um livro muito bom, eu tenho esse livro, uma bênção mesmo. E eu tenho certeza que vai mudar o seu conceito a respeito de relevância de igreja. Se você quiser adquirir o livro do pastor Cleverson, aqui na descrição desse vídeo vai estar lá o contato dele. Nós vamos deixar o contato dele lá para você mandar um recado para ele. E ele envia, leva para você esse livro e ainda te dá uma aula particular. Okay. Muito obrigado, viu, pastor? Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor Alexandre. Privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado e sucesso ao Flechas Cast aí, que passe o Inteligência Limitada. Essa é a ideia, a gente tem uns podcasts aqui de 12 horas. Eu creio que aqui em Mogi é o primeiro evangélico podcast. Eu não conheço outro. Não, tem o da primeira também. Tem, que eles fazem uma vez por semana, tem o né? Mesa da primeira, mas tem pouco. Pastor segundo. Mas eu acho que é muito legal a gente dar voz, a minha ideia, né? Ou a nossa ideia aqui do Flechas Cast, a gente dá voz aos anônimos, né? Sim.
pessoas que você não é anônimo, né? Você é um cara muito relevante, né? Que fala na Rádio Vida, na HIT. E para mim é um privilégio ter você aqui nesse podcast com a gente. Estamos à disposição. Mas tem muitas pessoas aqui em Mogi e em cidades ao redor que não têm voz, né? Sim. Então que a gente possa ser uma voz para a gente trazer a pureza do evangelho de uma maneira simples e clara. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Aqui no nosso canal, no canal da Koinonia, tem um monte de podcast que você pode assistir. E em breve virão outros podcasts que só você ir compartilhando. Se inscreva no canal. Clica aí em inscrever-se, aí vai ter um sininho. Você clica no sininho e então você vai sempre receber a notificação quando um podcast for pro ar. Tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado por esse tempo precioso. Até o próximo Flechas Cast.